Queridos, nós vamos estudar agora a consciência que Jesus tinha de sua divindade, a autoconsciência de Jesus. Nós vamos ver isso através de alguns textos, mas existem muitas passagens nos evangelhos, principalmente os 4 evangelhos estão falando dessa autoconsciência que Jesus tinha de quem ele era, de fato. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, nos textos aqui, os seus anjos. Ele chama os anjos do Pai Celestial de dele. São anjos dele. Nós vemos isso aqui em Mateus 13, versículo 41. Ele diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então aqui nesse texto, Jesus fala que quando ele enviar os anjos dele, os anjos irão com autoridade para tirar tudo que não presta do reino. Todas as pessoas que causam escândalo serão retiradas. Ou seja, ele tem autoridade sobre os anjos e ele tem autoridade, domínio sobre as pessoas, de selecionar o que ele quer. E quando ele chama os anjos dele, ele usa nesse sentido. Isso aqui é um atributo de Deus, meus queridos, só pode ser divino. E Jesus fala isso com naturalidade, ele não está se esforçando, tentando convencer alguém, ele fala isso naturalmente. E tem muitas passagens que falam a respeito de Jesus ter os anjos dele, então que ele enviaria os seus anjos. Uma coisa interessante. Depois ele fala seu reino, que o reino do Pai Celestial, o reino do Deus, o reino dos céus, é dele também. Mateus 13, 24. Ele faz parte do reino. Olha o que ele fala aqui no versículo 24. Propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E aí ele continua dizendo a respeito dessa passagem, pedindo explicação para ele no versículo 36, no 37 ele diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então ele está se referindo a ele mesmo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, nessa mesma passagem que ele diz que os anjos são seus, ele está dizendo que o reino é dele. O reino é dele. E isso é muito interessante, porque alguém que fala que o reino dos céus é dele, no sentido como Jesus fala, não é. Nós podemos falar que o reino dos céus é nosso, por quê? Porque nós recebemos Jesus como Salvador e fomos convidados a entrar nesse reino. Então nós dizemos que o reino é nosso. Assim como nós dizemos que Deus é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Não é que é nosso porque nós mandamos nele ou temos autoridade sobre ele. Mas aqui no caso de Jesus não, ele fala que é dele porque ele tem autoridade nesse reino. Então fica algo muito estranho se Jesus realmente não era divino, irmãos, e ele falar dessa forma para as outras pessoas. Depois outra coisa, poder para perdoar pecados. Nós vemos naquela passagem do paralítico lá em Cafarnaum, que desceram o paralítico pelo telhado, e Jesus perdoa os pecados daquele homem, e aí os fariseus e os religiosos ali disseram: quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? Só um que pode perdoar pecados, que é Deus. E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Então ele fez o paralítico andar, e como sinal de que realmente ele estava perdoando os pecados daquele homem. Irmãos, perdoar uma ofensa é uma coisa assim. A ofensa é quando alguém te ofendeu e você diz: tudo bem, eu perdoo você, você não me deve mais nada. Agora, o pecado é o ato jurídico. O pecado é a negatividade que fica no aspecto da justiça de Deus. É um ponto negativo em relação à justiça de Deus. Quem pode tirar esse ponto negativo não é homem nenhum pode fazer isso. Mas Jesus dizia que ele tinha poder para perdoar pecados. Então isso é fantástico, isso é tremendo.
né? Porque alguém que fala como Jesus falou, que tinha poder para perdoar pecados, e Jesus sabia que só Deus poderia perdoar pecados. Então, quando ele perdoa pecados, ele está se dizendo que ele é Deus. Depois nós vemos um outro ponto, que ele julgará os homens. Aqui em Mateus 25, do 31 ao 46, ele diz que colocará as nações diante de si e separará as nações diante de si, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E aí então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. E dirá para os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, olha que coisa maravilhosa. E ali ele julgará os homens. Ele julgará os homens, separará os homens diante de si e fará o julgamento de cada um. A Bíblia diz que diante de Jesus Cristo, nós seremos julgados pelas nossas palavras, porque acerca de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Também nós vemos que Jesus nos julgará pelas nossas atitudes. Também Jesus nos julgará pelo conhecimento que tivemos e pelo que fizemos em cima desse conhecimento. Ou na questão da ignorância, se não tivermos o conhecimento. Jesus nos julgará também pelas intenções do nosso coração, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, queridos, inclusive as que estão dentro, escondidas na intenção de cada pessoa. Também nós seremos julgados pelas oportunidades que tivemos e talvez não tenhamos realizado o plano de Deus, a vontade de Deus nessas vontades. Agora, a questão é que Deus julgará todos os homens nesses quesitos. Porém, a igreja do Senhor Jesus, se ela for arrebatada, cada um, quando for arrebatado, ele estará salvo já, embora suas atitudes depois serão julgadas para mérito de galardão, tá certo? Mas como nós veremos depois, em aulas futuras. E Jesus, aqui ele diz em João 5, versículo 21, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Ele diz aqui, ou melhor, não é esse texto, na realidade ele diz assim: como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Ou seja, ele tem poder de ressuscitar as pessoas aqui na terra. E Jesus fala isso abertamente, ele não só fala, mas ele ressuscita várias pessoas. Então, por que ele ressuscita? Porque ele fala que ele, assim como o Pai tinha esse poder, ele tem esse poder também. Como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho ressuscita os mortos e os vivifica a quem quer. Aqui fica muito evidente que Jesus tem uma consciência da sua divindade e do poder que ele tem. Do poder como a sua divindade. Autoridade sobre os mortos. Autoridade para vivificar os mortos. E depois nós vemos aqui o último ponto, ressurreição e vida. Em João 11, versículo 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma fala dessa é uma fala muito poderosa, irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa passagem foi a passagem ali onde Lázaro havia morrido e Jesus fala isso para as irmãs de Lázaro, que ele era a ressurreição e era a vida. E ele, ao falar isso, ele chama Lázaro para a vida novamente. Ele diz: tirem a pedra do sepulcro. E quando tiram a pedra do sepulcro, ele chama Lázaro para a vida. Então Jesus tinha o poder de ressuscitar pessoas nessa vida. Agora ele diz que em relação à eternidade, em relação ao dia do juízo, onde os homens vão ser julgados, que ele é a ressurreição e a vida, e todos aqueles que morreram aguardando em Jesus serão ressuscitados para a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, olha, eu sou de novo aqui. Eu sou era o verbo principal que levava ao termo Jeová.
que Jeová quer dizer eu sou. Então Jesus, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele está se referindo como Deus que tem poder sobre a ressurreição e a vida. Amém? Isso é maravilhoso. E tem muitas outras passagens que ficam claro como Jesus tinha a consciência da sua divindade e de quem ele era de fato. Jesus mesmo, ele diz assim para os seus pais, quando ele tinha 12 anos de idade, perguntaram, a Maria disse, filho, por que você fez isso conosco? Você ficou aqui em Jerusalém, ficou aqui, e nós estávamos indo embora e você fez isso para a gente. E Jesus falou assim para ela, olha, vocês não sabiam que eu precisava cuidar dos negócios do meu pai? E ele não estava falando de José, ele estava falando do Pai Celestial, que ele tinha que cuidar dos negócios do Pai Celestial. Amém? Tudo isso evidencia a ressurreição, a vida e o poder de Jesus. Amém, queridos?